Olá, eu sou Lúpia Raposa e neste vídeo a arte e a sabedoria de aceitar o momento. Vamos ouvir uma fábula contada por Beremiz Samir, o homem que calculava, e que está no capítulo 30 do livro de autoria de Malbataã, sobre a sabedoria da aceitação do momento presente. Ao final do vídeo, vamos conhecer o ensinamento de Deepak Chopra sobre o tema. Acomodados entre os livros da vasta biblioteca, numa caverna dos Andes, estávamos Mao, o puma, Nuna Sapak, um ser alado dos Andes, e eu, ouvindo a leitura de César, que narrava a fábula com a qual Beremiz Samir respondeu ao desafio do ulema, um teólogo muçulmano, Nassif Rao, reconhecido por sua grande perspicácia. Por ordem do califa de Bagdá, acontecia um torneio de ciência e fantasia, no qual aqueles considerados sábios da corte poderiam fazer perguntas e impor provas ao homem que calculava. Na sua vez de formular um problema, Nassif Rao assim falou: o valor de um sábio só pode ser medido pelo poder de sua imaginação. Números tomados ao acaso, fatos históricos recordados com precisão e oportunidade podem ter interesse momentâneo, mas ao cabo de algum tempo caem no esquecimento. Há números, nomes, palavras e obras que são, por sua própria natureza e finalidade, condenadas ao inevitável esquecer. É inteiramente vão o saber que não serve ao sábio. Vou, portanto, certificar-me do valor e da capacidade do calculista persa, apresentando-lhe uma questão que não se relaciona com o problema que possa exigir memória e habilidade de cálculo. Quero que o matemático Beremiz Samir nos conte uma lenda ou uma simples fábula, na qual apareça uma divisão de 3 por 3 indicada, mas não efetuada, e outra de 3 por 2 indicada e efetuada, sem deixar resto. Uma divisão exata. Beremiz Samir, no entanto, manteve silêncio por alguns instantes e fez fervoroso apelo à memória. Finalmente, o calculista iniciou a seguinte narrativa: o leão, o tigre e o chacal abandonaram certa vez a furna sombria em que viviam e saíram em peregrinação amistosa, a jornadear pelo mundo, à procura de alguma região rica em rebanhos de tenras ovelhinhas. Em meio de grande floresta, o temível leão, que chefiava o grupo, sentou-se fatigado sobre as patas traseiras e, erguendo a cabeça enorme, soltou um rugido tão forte que fez tremer as árvores mais próximas. O tigre e o chacal entreolharam-se assustados. Aquele rugido ameaçador, com que o perigoso monarca, de juba escura e garras invencíveis, perturbava o silêncio da mata, traduzido para uma linguagem ao alcance dos outros animais, queria dizer laconicamente o seguinte: estou com fome. A vossa impaciência é perfeitamente justificável, observou o chacal, dirigindo-se humildemente ao rei leão. Asseguro-vos, entretanto, que conheço nesta floresta um atalho misterioso do qual as brutas feras jamais tiveram notícia. Por ele, poderíamos chegar com facilidade a um pequeno povoado quase em ruínas, onde a caça é abundante, fácil ao alcance das garras e isenta de qualquer perigo. Vamos, chacal, acudiu de pronto o leão. Quero conhecer e admirar esse recanto adorável. Ao cair da tarde, guiados pelo chacal, chegaram os viajantes ao alto de um monte, não muito elevado, donde se descortinava uma pequena e verdejante planície. No meio dessa planície, achavam-se descuidados, alheios ao perigo que os ameaçava, 3 pacíficos animais: uma ovelha,
um porco e um coelho. Ao avistar a presa fácil e certa, o leão sacudiu a juba abundante num movimento de incontida satisfação, e com os olhos brilhantes de gula, voltou-se para o tigre e rosnou em tom possivelmente amistoso: ó tigre admirável, vejo ali 3 belos e saborosos petiscos, uma ovelha, um porco e um coelho. Tu, que és vivo e esperto, deves saber com talento dividir 3 por 3. Faze, pois, com justiça e equidade essa operação fraternal: dividir 3 caças por 3 caçadores. Lisonjeado com semelhante convite, o vaidoso tigre, depois de exprimir com uivos de falsa modéstia a sua incompetência e o seu desvalor, assim respondeu: a divisão que generosamente acabais de propor, ó rei, é muito simples e pode fazer-se com relativa facilidade. A ovelha, que é o maior dos 3 petiscos, o mais saboroso e, sem dúvida, capaz de saciar a fome de um bando de leões do deserto, cabe-vos de pleno direito. A ovelha será vossa, exclusivamente vossa. Aquele porquinho magro, sujo e de não vale uma perna da bela ovelha, ficará para mim, que sou modesto e com bem pouco me contento. E, finalmente, aquele minúsculo e desprezível coelho, de reduzidas carnes, indigno do paladar apurado de um rei, tocará ao nosso companheiro chacal, como recompensa pela valiosa indicação que há pouco nos proporcionou. Estúpido egoísta! Rugiu o pavoroso leão, tomado de fúria indescritível. Quem te ensinou a fazer divisões dessa maneira, imbecil? Onde já viste uma partilha de 3 por 3 ser resolvida desse modo? E, erguendo a pesadíssima pata, descarregou na cabeça do desprevenido tigre tão violenta pancada que o atirou morto a alguns passos de distância. Em seguida, voltando-se para o chacal, que assistira estarrecido àquele trágico desfecho da divisão de 3 por 3, assim falou: meu caro chacal, sempre fiz da tua inteligência o mais elevado conceito. Sei que és o mais engenhoso e esclarecido dos animais da floresta, e outro não conheço que possa levar-te a melhor na habilidade com que sabes resolver os mais inextricáveis problemas. Encarrego-te, pois, de fazer essa divisão simples e banal, que o estúpido do tigre não soube efetuar satisfatoriamente. Estás vendo, amigo chacal, aqueles 3 apetitosos animais: a ovelha, o porco e o coelho. Somos 2 e os animais apetitosos são 3. Pois bem, vai dividir os 3 por 2 e vamos fazer os cálculos, pois preciso saber qual é o quociente exato que me cabe. Não passo de humilde e rude servo de vossa majestade, ganiu o chacal. Cumpre-me, pois, obedecer cegamente a ordem que acabo de receber. Vou, como se for um sábio geômetra, dividir aqueles 3 animais por nós 2. Trata-se de uma simples divisão de 3 por 2. A divisão matematicamente certa e justa é a seguinte: a admirável ovelha, manjar digno de um soberano, cabe aos vossos reais caninos, pois é indiscutível que sois o rei dos animais. O belo bacorinho, do qual estou ouvindo os harmoniosos grunhidos, deve caber também ao vosso real paladar, visto dizerem os entendidos que a carne de porco dá mais força e energia aos leões, e o saltitante coelho deve ser também por vós saboreado a título de sobremesa, já que aos reis cabe sempre, como complemento dos ovíparos banquetes, os manjares finos e delicados. Ó incomparável chacal! Exclamou o leão encantado com a partilha.
que acabava de apreciar. Como são harmoniosas e sábias as tuas palavras! Quem te ensinou esse artifício maravilhoso de dividir com tanta perfeição e acerto 3 por 2? Ah, quem me ensinou esse artifício, respondeu o chacal, foi a patada com que vossa justiça puniu há pouco o tigre arrogante e ambicioso. Essa patada ensinou-me a dividir, com segurança, 3 por 2, quando desses dois um é um leão e outro é um chacal. Na matemática do mais forte, penso eu, o quociente é sempre exato. E ao mais fraco, depois da divisão, nem o resto deve caber. Concluída a narrativa, Berenice Samir voltou-se para Nassif. Eis aí, ó judicioso ulema, concluiu Berenice, eis aí, narrada com a maior simplicidade, uma fábula, na qual assinalamos 2 divisões. A primeira foi uma divisão de 3 por 3, que foi indicada, mas deixou de ser efetuada. A segunda foi uma divisão de 3 por 2, que foi efetuada sem deixar resto. Muitas vezes na vida, para prosseguir com o mínimo de danos, é preciso aceitar o inevitável, com serenidade e paz. Aceitar o momento presente exatamente como ele se apresenta. Esta é uma prova de força e sabedoria. O pensador místico Deepak Chopra descreve esta sabedoria no texto As 7 Leis Espirituais do Sucesso com a denominação de Lei do Mínimo Esforço. E ele nos ensina que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Não há como lutar contra isso e ser bem-sucedido. O esforço só trará maior dor e frustração, em alguns casos, até o fim da própria vida. Quando nossa atenção se volta para o ego, é quando ele irá consumir a maior quantidade de energia. O momento é exatamente como deve ser. Você deve querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas no momento tem que aceitá-las como são e se manifestam. É preciso compreender que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.